Na semana passada, o assunto foi um animal que é considerado uma das espécies exóticas invasoras mais prejudiciais ao meio ambiente e também às lavouras brasileiras, o javali. Hoje, o advogado Pedro Putini Mendes dá continuidade ao assunto, trazendo dicas de como o produtor rural deve fazer o controle dos animais, é claro, obedecendo às leis vigentes. É preciso tomar cuidado com maus tratos, caso haja exagero, por exemplo, no uso de armadilhas ou na utilização de cães de caça para captura. E o abate deve acontecer de forma rápida, sem sofrimento. Saudações, Pedro Putini. Saudações, novamente, falando então deste tema que está no dia a dia do produtor de muitos estados, que é o controle de fauna exótica invasora, né, no caso o javali, que nós já explicamos aqui no quadro anterior, porque é uma espécie invasora vinda, né, da Europa, e já expliquei alguns caminhos, inicialmente, que o produtor que vai fazer esse controle de fauna deve seguir para que essa atividade seja legalizada, né? Então, de acordo com duas instruções normativas do IBAMA, né, primeiro uma de 2013, uma de 2019, sem prejuízo de observar algumas legislações estaduais, né, alguns estados também regulamentam isso, deve ser feito aquele cadastro que eu falei, né, no Sistema Integrado de Manejo de Fauna, no CIMAF, com a validade de 3 meses, foi aí que eu parei na edição passada. Mais alguns detalhes, então. Também é permitido ao produtor que vai fazer esse controle de fauna, falar, bom, eu não quero mexer com isso, não quero que os meus funcionários façam isso, né? É permitido que sejam contratados prestadores de serviço para fazer esse trabalho, né? Com a mesma exigência de cadastro e comunicando previamente ao trabalho de controle, o órgão ambiental, ou o IBAMA, né, no caso, por meio de uma declaração que está disponível também no site do IBAMA, informando os serviços que vão ser realizados ali, né? Bom, para ambos os casos, a normativa ela determina que depois também sejam apresentados relatórios trimestralmente no site do IBAMA, sob pena de cancelar esse cadastro, esse certificado de regularidade, onde serão exercidas as atividades aí, né? E eu falei de maus tratos, é isso mesmo, né? Mas como assim? Além do controle de manejo ser autorizado, é possível acontecer crimes de maus tratos animais e virar um outro problema? Isso sim, é possível, né? Mas como assim? Ora, nós falamos aqui de cuidados com os maus tratos, porque a normativa, ela diz que somente vai ser permitido, por exemplo, o uso de armadilhas que capturem e mantenham o animal vivo, sendo proibidas aquelas capazes de matar ou ferir, como diz no texto da normativa, laços e dispositivos que envolvam o acionamento de armas de fogo, né, que vão acabar gerando uma situação aí semelhante a uma tortura, né, desses animais. Então, houve até uma alteração normativa de 2013 para 2019 para determinar que essas armadilhas elas devem ser visitadas diariamente para o abate de javalis ou a libertação daqueles animais que não são alvos de manejo e acabaram presos nessas armadilhas, né? Então vejam os cuidados que tem que ter na gestão dessa atividade, né? Bom, e a mesma alteração realizada em 2019, né, essa normativa de 2013, ela também regulamenta como que deve ser feito o uso de cães nessa atividade. Vejam só, a normativa ela permite a participação dos bichanos aí, independentemente da raça, mas proibindo também a prática de maus tratos animais, e que, por incrível que pareça, a normativa exige que sejam adestrados os animais, porque o abate tem que ser feito de forma rápida, sem que provoque sofrimentos desnecessários, né, diz a norma, e exige até mesmo o atestado de saúde, carteira de vacinação destes animais. Então vejam só, né, a lei é cheia de pormenores, é cheia de detalhes, e isso vai evitar a confusão, né? E quando nós falamos de cuidados com outras implicações jurídicas no momento de fazer esse controle legalizado da fauna exótica, né? Essa mesma instrução normativa ela proíbe o uso de produtos cuja composição seja capaz de afetar animais que não sejam alvo de controle, né? Também cuidado com outros tipos de produtos que vão ser utilizados nessa caça, né? E um ponto final aqui, né, para chamar a atenção e encerrar esse assunto de controle de fauna exótica, cuidado, arrendadores, arrendatários, usufrutuários, ou seja, aqueles que estão apenas exercendo direito de posse, né, e outros que estão exercendo direito de posse nessa propriedade, porque na mesma normativa de 2019,
que alterou de 2013, também o IBAMA também diz que o controle de javalis não será permitido sem o consentimento dos titulares detentores dos direitos de uso da propriedade. Então, comuniquem a quem está no uso da propriedade, se esse controle for feito pelo proprietário e tiver um posseiro lá dentro, comuniquem que será feito esse controle para evitar também qualquer outra confusão. Então, esse foi o assunto, encerrando o quadro que começou com aquela decisão dizendo Hakuna Matata, e saudações, até a próxima. Bacana, toda terça-feira tem o quadro Direito Agrário, tá bom, pessoal?